Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição de jovens. Nós estamos estudando a partir de agora toda quinta e sexta já juntos, já que sexta é apenas um estudo adicional. Olha, particularmente quero dizer a vocês que essa semana eu gostei muito mais da lição de jovens do que de adultos. Então aí compartilha com os amigos para que eles possam participar conosco também. Vamos começar pela nossa rede semântica. Ontem eu falei de escolher 4 palavras. A palavra principal é sepultura e eu escolhi a palavra morte, ressurreição, esperança e descanso, que para mim foram os 4 destaques dessa semana. Precisamos entender o aspecto que ao morrer é a mesma coisa de descansar, é um sono, como Jesus chama, sepultura, né, que é o Sheol, que a gente está estudando essa semana, e também o aspecto do Hades também, que tem a ver com morte e descanso, e tudo isso ocorrerá, né, a nossa esperança sobre a morte na ressurreição que foi de Cristo e na nossa ressurreição, se assim ressuscitarmos primeiro. Essa é a grande esperança para o cristão. A lição de quinta-feira vem falando: Jesus tem as chaves. Quando você olha para Apocalipse 1,18, diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho a chave da morte e do Hades. Então, quando Jesus fala aí desse Hades, ele tem a chave da sepultura. Isaías, capítulo 14, verso 17, diz que Satanás ali tem essa chave. E Jesus, quando ele morreu, ele então agora se tornou digno de tomar a chave desse carcereiro que é o Satanás. E agora a Bíblia ela descreve como a morte como uma prisão. Então quem pode nos libertar dessa prisão é Cristo Jesus. E ele assim fará quando ele voltar. Quando a Bíblia diz que Jesus, Apocalipse descreve, Apocalipse 1:5, ele é o primogênito entre os mortos, não é que ele é o primeiro a ressuscitar na Bíblia. Vocês veem que Elias fez ressurreição, Eliseu ressuscitou também pessoa. Jesus não é o primeiro a ressuscitar que a Bíblia mostra, mas ele é quem tem a chave, o poder sobre a morte. Alguns têm até essa dificuldade na transfiguração, de entender que ali Moisés, ele ressuscitou, porque fala que, como assim Moisés ressuscitou primeiro que Jesus? Então você lê lá Judas 1:8 que vai te ajudar, mas não é porque Jesus não foi o primeiro a ressuscitar na Bíblia que ele não é digno, porque a morte dele foi uma morte que trouxe salvação. É pela morte dele que nos tornamos dignos e podemos adentrar a Canaã celestial quando ele voltar. Então lembre-se disso, os méritos não é nossos, mas os méritos é de Cristo Jesus. Se tivermos o Espírito de Cristo em nossa vida, aquele que ressuscitou Jesus também ressuscitará o nosso corpo mortal, Romanos 8, verso 11. E finalmente, a morte e o Hades serão lançados dentro do lago de fogo e destruídos de uma vez para sempre, como diz Apocalipse 20, 14 e 15. Precisamos entender que Cristo tem o poder sobre a morte. O último inimigo a ser vencido será a morte e ele nos dará esse poder. Onde está a sua vitória, ó morte? Então, será esse o grito daqueles que alcançarem a salvação. Em parte, algumas das escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Não, isso ocorrerá de maneira diferente. Nós temos aqui até um estudo bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus, onde a gente fala ali sobre o milênio, onde ali então os justos ressuscitarão primeiro, passarão 1000 anos no céu, e quando a cidade santa estiver descendo, os ímpios ressuscitarão, e aí sim receberão o castigo. Então, precisamos estudar a Bíblia, compreendê-la e praticá-la. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Então, seria injusto Deus se assim o fizesse. Estão dormindo até o dia em que serão despertos pela trombeta de Deus para a imortalidade gloriosa. Assim são quem? Os justos. Eles vêm do cárcere da morte, revestida da glória imortal e clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse foi até o nosso texto base de 1 Coríntios capítulo 15. No finalzinho, esse vai ser o clamor dos justos. A morte não terá vitória sobre nós, porque nós aceitamos a Jesus e ele nos deu a vida eterna, nos dará esse galardão. Você crê nisso, queridos? Compartilhe dessa mensagem de esperança. Para nós, a mensagem mais importante é que o reino de Deus é vindouro.
O nosso devocional de hoje eu falo sobre Mateus 10 e no versículo 7, Jesus enviou os discípulos para falar isso, que o reino era vindo, porque Jesus estava ali, e agora a gente prega que esse rei veio e ele o que? Voltará. Viva essa promessa, fale dela e com certeza a recompensa virá sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos neste dia, derrame a sua bênção sobre nós, que possamos realmente crer e esperar na tua volta, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Um abração. Tchau, tchau.